Oh, meu Deus, me dê graça para pegar a tua palavra, Pai. Palavra do Senhor, peço que o Senhor me use conforme a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Muito bom dia, amado e querido ouvinte da Rádio Cultura Gospel. Aqui é o pastor Cláudio Guerra falando de Vila Velha, do estado do Espírito Santo, do nosso querido e amado Brasil. Eu saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Alegre, porque até aqui o Senhor nos trouxe. E aquela paz que eu gosto de dividir com os meus amados irmãos, porque Jesus vive e por Ele viver, eu, você, nós podemos crer no amanhã. Aleluia! Meus queridos irmãos, quero dividir com os irmãos a palavra de Deus que está em Marcos, capítulo 10, versos 46 ao 52. Vamos fazer a menção da palavra, em seguida estaremos trazendo a mensagem que o Senhor tem para nós nesta manhã. Diz assim a palavra de Deus. E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreenderam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si fora a sua capa, levantou-se e foi com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Meu Pai querido, exaltado e glorificado é o teu nome. Me use conforme a tua soberana vontade, Pai, em nome de Jesus. Meu querido, eu quero observar só esse versículo que diz aqui assim. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Então ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Vamos focar aqui para nós entendermos o que o Senhor tem para nós nessa noite. Dessa manhã, perdão, meus irmãos. Meus irmãos, antes de adentrar na palavra, justificar com os meus amados. Ontem eu disse que ia pregar só às 14 horas, porque eu tinha médico agora de manhã. Só que choveu muito aqui, as ruas estão alagadas, eu não pude sair. Eu não vou deixar perder a oportunidade de pregar a palavra. Toma aqui, 9 horas, trazendo a palavra do Senhor. Meus irmãos, a experiência do cego Bartimeu foi além de uma cura. Vamos examinar juntos, meditar juntos. Porque a palavra diz que a fé o salvou, não é? Olha bem, a fé o salvou. Então, veja que Bartimeu, antes de ser curado, ele já viveu uma grande experiência com o Senhor. Entenderam, meus irmãos? Olha, quando nós cultuamos a Deus, a bênção é derramada. E aí nós podemos ver várias coisas acontecer. Podemos enxergar milagres, irmãos, e milagres. Glórias a Deus, né? Que o Senhor tem estado no meio de nós. Mas o grande objetivo de quando reunimos
que é muito importante. Eu estou lembrando da reunião, porque com esse negócio de pandemia, muitos ficaram em casa, deixaram de reunir para cultuar o Senhor. E é muito necessário congregarmos, irmão. Mas o grande objetivo do culto é o chamado de Deus para o homem. E que o homem entenda esse chamado. Bartimeu entendeu seu chamado. Vamos examinar alguns detalhes. Ele entendeu primeiramente o quê? Que ele precisava de perdão. E nós todos, como procuramos ao Senhor, é porque nós precisamos de perdão. E ele clamou: tem misericórdia de mim. Vamos lembrar um pouco aqui. O Novo Testamento foi escrito em grego. Mas a palavra hebraica usada nessa expressão de Bartimeu, um de seus sentidos é o perdão. Vejamos. E o que é a primeira coisa que o homem precisa quando nós procuramos Deus? Alcançar o perdão de Deus. Se não for perdoados, não alcançamos nada. Bartimeu, como sabemos, ele era cego. Né? A leitura da palavra não mostra, era cego. E apesar da Bíblia não esclarecer que Bartimeu tinha nascido cego ou não, os judeus acreditavam, né, que quando um homem nascia com certas enfermidades ou deformidades, ele era impuro e havia herdado maldições de seus pais. Então, o nome Bar, que quer dizer filho, Bar, filho, de Timeu, o nome Timeu, que era de seu pai, quer dizer minhas impurezas. Olha como é que é a coisa. Por isso que nós temos que aprender a Bíblia e entender a época e a linguagem que ela foi escrita. Então, Bartimeu quer dizer filho das minhas impurezas. Esse era o nome. E Bartimeu sabia disso, né? Ele sabia que também que Jesus poderia perdoá-lo, porque ele acreditava em Jesus. E é isso que nós temos que levar isso e nós também acreditarmos. Porque ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu digo mais: tenha misericórdia das minhas impurezas. Ele devia estar dizendo. Agora, o fato importante que nós temos que trazer para nós, e para nós ensinarmos isso àqueles que querem ouvir e aprender a palavra do Senhor. Olha bem, ele deixou a capa antes de ser curado. Porque a capa identificava o cego. E alguma coisa sua identifica você pecador. Você tem que tirar essa capa. Todos viam que ele era cego pela capa. E quando nós estamos no mundão cheio de coisa, todo mundo sabe qual os erros seus, a capa que te marca. Mas veja, a sabedoria de Bartimeu, antes de ser curado, ele deixa a capa. Aí nós nos perguntamos, vamos ver por quê, né? Para nós entendermos. Porque ele entendeu o chamado. Glória a Deus. E eu oro a Deus para que nós todos podemos entender nosso chamado e desfazermos das capas que possamos ter ainda sobre nossos lombos. Tem gente que quer primeiro uma bênção material para depois mudar de vida. Ele não tira a capa dele antes, ele quer, eu vou ser abençoado. Se for abençoado, eu vou tirar essa capa. A capa é o símbolo que nós estamos usando, né, irmão? Só vai o culto. Tem uma condição para o culto, irmão. Olha, tem condição. Só vou ao culto porque espero
isso ou aquilo, eu espero uma bênção, eu espero que seja abençoado com emprego, eu espero isso. Irmão, nós vamos no culto para adorar a Deus, querido. Ponha isso na tua mente. O culto é para adorar a Deus, as bênçãos, o Senhor é logrando nos abençoar. Olha, escuta falar do sacrifício de Jesus, ouve que o Senhor o ama, que quer salvá-lo, mas só quer deixar a capa depois que Deus der a ele algo nessa vida. Oh, meu irmão, acorda aí, balança. Oh, acorda, meu irmão, pelo amor de Deus. Há tempo ainda. Jesus viu aquele ato de Bartimeu de pedir misericórdia, de pedir socorro. Viu que ele deixou também a capa antes. E Jesus quer ver isso de nós. Quando nós aceitamos ele, nós temos que desfazer das capas. Jesus vê quando o homem deixa a capa. Ele é onisciente. Ele vê. Não adianta eu achar que estou escondidinho com alguma capa aqui camuflada, né? Ele sabe. Jesus vê quando o homem entende o chamado. Quando ele verdadeiramente se converteu. Não é que foi convencido, ele foi convertido realmente, né? Maravilhoso, é muito maravilhoso, vou passar maravilhoso. É o homem ir ao culto, voltar para casa, com as lutas, com as necessidades materiais, mas no outro dia ser uma nova pessoa. Continuar alegre, porque nós temos Jesus na nossa vida e podemos passar pelo vale, podemos passar no deserto, que nós passamos dando glória a Deus, porque Ele está conosco. E quando o homem entende o chamado. Concluindo nessa manhã, querido, eu quero fazer algumas observações. Quando você vai deixar a capa? Antes ou depois? Jesus está te chamando. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus está chamando. A porta está aberta. Ainda há tempo. Não espere para deixar a capa depois. O tempo é agora. O Senhor quer que você entenda o chamado antes para depois operar na sua vida. Ouça Ele vai fazer maravilhas na sua vida. Salvação, meu querido e amados irmãos, é entender o chamado, é entender o perdão de Deus. Louva a Deus e exalto a todos meus irmãos que entendam que salvação é entender o chamado de Deus, entender que Deus te perdoou, que Deus é perdoador, que Deus está te levantando, te dando uma nova vida e que nossa vida agora é contada para a eternidade, porque somos eternos, porque pelo sangue de Jesus nós temos a eternidade na glória lá com o Pai. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos nesse dia. Minha irmã Leda, que Deus abençoe você, que te dê muita força. Continue sendo perseverante na palavra do Senhor. E assim todos nós podemos ser igual o cego Bartimeu. Tirar as capas para andar, ouvir e o Senhor nos conduzir pelo caminho dele e não pelos caminhos que queremos do mundo. Amém, meus irmãos? Olha, às 14 horas, se Deus assim permitir, estaremos aqui trazendo uma mensagem do Senhor para o teu coração, para o meu, para todos nós, que a palavra é nosso alimento. Cada vez mais que nos alimentamos com a palavra, nos tornamos fortes para poder vencer
o mundo que está aí à nossa porta. Nós não somos aqui desse mundo, mas nós vivemos aqui. E é como se estivéssemos no deserto. No deserto o frio é intenso, o calor insuportável, tem feras que devoram, né? Então nós precisamos estar guardados pela palavra. Nosso escudo é broquel. Então, irmãos, ó, Jesus, e tire vossas capas até as 14 horas, se o Senhor assim o permitir.